Fala pessoal, tudo bem? Olha só, a gente aqui de volta, o podcast voltou, né? É isso aí, tamo aí de novo. Depois de muitas viagens aí, o Exaú... Sim, muita coisa aconteceu. Muita coisa, o Exaú já entregou uma turma praticamente. Verdade, tamo aí na missão, a Escola de Missões Equibalo rolando, quase acabando já. É isso aí. Mas agora, hoje, nós estamos aqui pra falar sobre um assunto bem legal, que tem tudo a ver com o Jovenzando, todo mundo sabe da nossa veia evangelística, né? A gente tá aqui gravando, postando vídeo, evangelizando através das redes sociais, mas também nós evangelizamos nas ruas e postamos também aqui pra vocês, né? Foi no último carnaval, a gente postou muita coisa, foi uma série de vídeos. E hoje a gente tá aqui pra falar mais uma vez, Isaú, sobre evangelismo, que vai muito além das ruas, né? Sim, exatamente. Evangelismo tem muita coisa, né? E também é um assunto muito difícil pra muita gente, né? Sim. E até pra mim também, né? Mas vou contar mais disso mais pra frente. Interessante. Mas é um assunto que nem todo mundo se sente confortável, né? Sim. Então a gente trouxe esse tema, a gente resolveu falar sobre isso pra desmistificar talvez algumas coisas, trazer nossas experiências. E fica até o final porque a gente também quer compartilhar algumas dicas práticas pra você que quer saber como evangelizar. É isso aí, muito legal, porque o Exaú... todo mundo sabe que é missionário, né? A pessoa já, todo missionário é evangelista. Nem sempre é assim, né? Mas todo mundo precisa falar sobre o evangelho. Esse é o fato, né? Todo cristão que foi encontrado por essa mensagem deve falar sobre essa mensagem para as pessoas. Mas antes de tudo, vamos entender o que é evangelismo, né? Exaú, resume aí praticamente o que é o ato de evangelizar. Evangelizar, a gente não tem essa palavra, acredito eu, na Bíblia, né? Desse jeito. Mas evangelizar nada mais é do que você pregar o evangelho, né? Vem do evangelho, né? A palavra é evangelismo. Então é você comunicar, compartilhar as boas novas do evangelho de Jesus para quem ainda não conhece, né? Para quem ainda não caminha, não segue a Cristo. Então, resumindo, é isso, né? E evangelismo, no caso, então, é para todo crente, né? Como eu falei, todo mundo que foi um dia encontrado por essa mensagem tem a missão de falar ela, seja onde for, né? Seja na rua, ou na escola, na faculdade, no trabalho, nas redes sociais, não é isso? Sim, com certeza. A grande comissão deixada por Jesus lá em Mateus 28 é para todos nós, né? Jesus falou para os discípulos dele que era para eles pregarem, ensinarem, batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então todos aqueles que viriam, né, eles iriam ensinar para que eles continuassem ensinando outras pessoas. Então nosso chamado também, é nosso papel evangelizar, pregar o evangelho, fazer novos discípulos de Jesus. Sim. Abre parênteses para mim fazer uma propaganda aqui, um merchan. Tô aqui vestido da camisa do Projeto 1615, que nesse ano, 2025, tem mais uma edição dessa escola de evangelismo, né? Cerca de 5 dias no teórico, né? 5 no prático, se eu não me engano é esse número de dias. Mas que aqui foi onde eu aprendi muitas coisas sobre evangelismo, sobre, inclusive, usar os dons que Deus nos deu, né? Que Deus me deu, inclusive, para evangelizar, para glorificar o nome de Jesus. E, cara, se você é de Imperatriz ou daqui da região, não conhece a escola, o Projeto 1615, eu vou deixar aqui o Instagram aqui na tela. Basicamente, acho que o arroba é 1615 Projeto, se eu não me engano. Exatamente. Você também que não é de Imperatriz e tá vendo nosso vídeo, não sei se a gente tem público em outros lugares, né? Tem sim, tá a galera de fora então, aí. quem sabe você pode vir participar também dessa escola de evangelismo. Tenho certeza que vai ser uma experiência extraordinária. Eu vou estar lá também. Sim, acredito que provavelmente também eu estarei lá, então vai ser muito, muito bom. Não porque eu vou estar lá, né? Isso vai ser só um... É um bônus, né? Digamos assim. Mas, enfim, gente, eu quero, Isaú, agora que tu conte, eu também vou contar já algumas experiências que você já teve. Você já teve experiência de evangelismo, né? Com certeza. E aí, qual foi a mais louca, assim, que você já teve, a mais constrangedora? Conta aí pra gente. Cara, assim, primeiro eu quero começar dizendo que, como eu falei no começo, né, evangelismo não é um tema muito fácil pra mim, apesar de eu ser missionário, né, as pessoas, como tu falou, acham, é missionário, então ele deve saber evangelizar, tem facilidade, mas não é bem assim, né, é claro que hoje eu tenho muito mais facilidade por causa da prática, né, dos aprendizados, mas tem muito mais gente, por exemplo, o João Pedro, acho que é uma pessoa que tem muito mais facilidade para evangelizar nas ruas do que eu, né, não é uma área que eu me sinto tão confortável, que eu tenho tanta facilidade, mas eu faço porque eu entendo que é o nosso chamado como cristão. Mas assim, já tive muitas experiências, né, dentro do campo missionário. A gente está sempre fazendo evangelismo, né, principalmente nas ruas.
Mas, assim, lembrar agora de uma experiência marcante, cara, preciso pensar aqui. Tá, deixa eu contar um aqui. Vai, conta aí, então. Uma que eu já tive. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu nem sabia o que era evangelista. Eu nem sabia o que era isso. Muito menos que era evangelizar. E aí eu queria falar sobre aquilo, né? Eu me lembro que eu aceitei Jesus no final de 2019, logo depois começou a pandemia. Um ano depois de eu já ter aceitado Jesus, eu ainda estava aquele primeiro ano de convertido, né? Largando as velhas práticas, largando algumas amizades, alguns relacionamentos. Mas eu queria evangelizar para as pessoas que estavam próximas de mim. Eu me lembro que a gente está aqui na área da minha casa e a gente fez alguns momentos de oração aqui, né? Quando a pandemia deu uma acalmada, né? Ainda não estava 100%, mas as pessoas já estavam começando a sair de casa com máscara e tudo mais. Eu chamei as pessoas pra cá, falei, gente, todo mundo vem de máscara no nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Porque senão minha mãe vai me matar, mas todo mundo veio. E aí, eu pregava e tal, vinha algumas pessoas, alguns crentes mais experientes que eu, também pra supervisionar, né? E depois também, vai passar um avião agora, vai fazer zoada, mas vou continuar aqui. Depois, eu me lembro que eu também fui pregar em um cursinho, eu fazia cursinho, né? E aí... Cara, pregar na escola, cursinho é difícil, é difícil. E foi a primeira vez que eu senti um peso espiritual, né? Se você já teve a experiência de pregar em um ambiente assim, que não tem muito de Deus ali naquele local... Porque a princípio as pessoas não veem como um lugar onde é pra você pregar o evangelho. Exatamente. Né, e aí lá eu senti, e foi muito doido, porque depois a professora chegou lá e fez uma confusão lá por algumas outras coisas, e parecia de fato que existia um peso espiritual ali. Então, assim como na primeira vez que eu fui pregar no carnaval, também senti isso. Então, se você tiver essa primeira experiência, não tô dizendo que todos vão ter, né? Esse peso e tal, até porque a gente não tem que espiritualizar tudo. Sim, às vezes a gente só tá lá e tem que fazer, e realmente é um ambiente difícil de se falar, um assunto difícil, porque as pessoas normalmente são mais fechadas, mas... E o evangelho é confrontante, né? Vamos falar a verdade. Exatamente. Mas eu quero te dizer que é normal, tá? Não vai se sentir retraído. Na verdade, você tá lá como um guerreiro, né? É verdade, tem que ter coragem. A armadura lá de Hebreus tá na Bíblia, né? Você tem que se vestir dessa armadura para ir para essa missão. E você é um missionário nesse lugar. Você é um guerreiro mesmo, que tem que ir para essa guerra espiritual, que é pregar o evangelho, né? E como foi que tu conseguiu vencer essa barreira? Então, eu pedi pro Espírito Santo, falei, Espírito Santo, tira esse meu nervosismo, tira essa sensação ruim. Mas, cara, eu vou te dizer que quando eu senti, nas duas vezes em que eu senti esse peso, o Espírito Santo assim que eu orei, o Espírito Santo me reafirmava que se eu tava sentindo aquele peso espiritual, eu tava sentindo essa sensação espiritual, é porque eu tava fazendo a coisa certa, né? Então isso me encorajou. Tem gente que fala assim, eu tenho uns colegas que são meio doidos, né? E fala assim, eu queria ver um demônio um dia na minha frente pra me ver, tipo assim, o demônio existe, então se o demônio existe, Deus existe, eu vou ter mais fé. Justamente, o diabo tentou frustrar os planos, ele fez pra te encorajar ainda mais. Exatamente, então comigo foi desse jeito, né? Então pegue as dificuldades, os desafios da caminhada e transforme isso em um bônus ali pra sua fé aumentar e você conseguir vencer aquele desafio. Então essa foi uma das duas experiências ali, resumidamente, que eu já tive evangelizando. Tive várias, inclusive já contei aqui no canal, lá no YouTube do Jovenzano, algumas formas criativas. Isso pode ficar para outro vídeo, outro podcast, onde a gente pode falar sobre formas criativas de falar sobre Jesus. Sim, né? Boa ideia, muito bom. Só lembrei de uma experiência bem legal, já contei aqui. Uma vez eu tava sem ideia, né, de como abordar uma pessoa no carnaval. E aí eu vou meter o louco aqui. Aí eu cheguei na pessoa e falei assim, ei, eu tenho um negócio pra te contar, mas eu só vou te contar se eu ganhar no 0 e 1 aqui contigo, no empapar. Aí, tipo assim, eu perdia, né? Mas a pessoa ficava... De propósito? Não, tentava, normalmente eu perdia, eu acertava também, enfim.
Aí quando eu perdi, a pessoa ficava curiosa pra saber. Quando eu ganhava, eu falava. Quando a pessoa, não, mas eu quero saber, fala aí. Mesmo se tu ganhasse dela, ela queria saber. Exatamente, depois. Ficava curiosa. Aí eu falava, não, Jesus te ama. Jesus tá com saudade de você e tal. Aí a pessoa ficava tipo, caraca. Rapaz. E aí eu fui puxar o assunto, porque o assunto morria ali, né? A pessoa ficava indo. E sempre tinha vários. Moço, e veio na hora essa ideia, assim? Veio na hora, eu pedi pra Deus, Deus mandou, né? Bacana. Ideias como essa já tive várias, assim. Então, assim, o Espírito Santo, quando você estiver lá, você precisa ir, meu amigo. Quando você for, só obedecer. Aí... Acho que essa é a palavra-chave, obedecer ao chamado. Eu lembrei de uma experiência minha de evangelismo, não foi nas ruas, na verdade foi numa escola, a gente tava com uma convidada especial do podcast. Especial. E aí, Nina, fala. Gente, eu já vim aqui na casa do João Pedro já tem um tempo, né? E eu não lembrava que ele tinha um gato. Aí hoje esse gato apareceu aqui. E eu falei, tu sempre teve um gato. Agora tá aqui direto. Então, eu lembro que a gente estava numa viagem missionária no sul do Brasil, lá em Santa Catarina, e a gente foi fazer um evangelismo numa escola. Assim, não era, a gente nem chamava assim de evangelismo, mas era um evangelismo, né? A gente foi fazer um dia de atividades com os professores, né? Nesse dia. E aí no final a gente fez várias atividades e tal, brincadeiras, enfim, teatro. E aí no final eu fui conversar com uma das professoras e aí comecei a trocar ideia com ela e ela me compartilhou comigo que ela já tinha sido crente, já tinha sido da igreja, mas ela estava afastada, né? Sim. E aí, conversando com ela, ela falou uma coisa que me marcou muito. Ela disse assim, eu nunca imaginei que Deus iria me encontrar aqui na escola, no meu ambiente de trabalho. Porque muita gente tem essa ideia, né? Deus está só lá na igreja, né? Então Deus não vai me encontrar no carnaval, Deus não vai me encontrar numa festa, num bar ou numa escola, mas Deus está em todo lugar e Ele quer que a gente alcance esses lugares. Ele nos envia para esses lugares para ser luz, para fazer a diferença e pregar o evangelho. Então naquele dia eu conversei com aquela professora e perguntei se ela queria se reconciliar e ela disse que sim, eu orei por ela. E foi muito emocionante aquela experiência e me marcou muito de ver assim como a gente pode levar Deus para as pessoas nos lugares que elas nem imaginam, né? Deus está atrás das pessoas. Então, o evangelismo às vezes você pensa, mas é difícil, eu tenho dificuldade, mas Deus é mais interessado do que a gente. Então, como tu falou, quando a gente ora e pede direção, a ajuda do Espírito Santo, Ele vai nos ajudar, porque Ele tem muito mais interesse em ganhar alguém do que a gente mesmo. É verdade. E tem aquela frase que eu gosto muito. Como eles ouvirão se não há quem pregue, né? E é interessante porque esse vídeo que a gente postou no Evangelizando no Carnaval teve milhões de acessos e muitos comentários de crentes estão lá desse jeito, crente no carnaval, o que tá fazendo no carnaval? Só que essa que é a questão, porque parece que as pessoas aos poucos estão começando a entender, mas ainda tem muita gente que não entende que nós devemos estar em todos os lugares, não fazendo todas as coisas ou fazendo aquilo que as pessoas fazem lá, mas nós devemos estar lá, sabe? Se Jesus andava com prostitutas, com corruptos, com pessoas daquele tipo, por que nós também não nos colocamos nesse lugar? E tem um pensamento muito interessante, porque hoje está muito na moda essa questão de águia anda com águia, né? Não anda com... Tipo assim, eu sou bom, eu só vou andar com os bons. Pois, tô rodado então. Não, e Jesus, porque tipo assim, quem era a pessoa do nível de Jesus, né? Jesus escolheu os orelhas lá pra andar com ele, né? E... Ninguém ia conseguir andar com ele se fosse por essa regra. Exatamente. Então, não existe isso. Você precisa realmente amar pessoas, assim como Jesus amou. E isso não vai entrar dentro de você porque você está escutando esse podcast, está escutando o Esaú, está me escutando. Isso vai entrar através de uma oração para que o Espírito Santo encha esse desejo, seu coração desse desejo, né? De amar pessoas, de falar sobre o amor de Jesus para as pessoas. O evangelismo ele começa quando você ama pessoas. Isso eu tô falando de mim, a minha experiência, tá? Eu desejo evangelizar por amar pessoas, porque eu penso, poxa, eu encontrei um amor extraordinário que não só vai durar aqui nessa vida, mas vai durar eternamente. Então, por que eu não vou falar para aquele cara? Eu nem conheço ele, mas eu sei que ele tem uma família, ele tem pessoas que amam, ele tem desejos, ele tem anseios no coração que só um Deus, que é o meu Deus, pode preencher. Então,
o desejo de evangelizar em mim nasceu desse ponto, quando eu comecei a amar pessoas, mesmo sem conhecer. E esse amor não veio de mim, porque eu não sou bom. Justamente, era o que eu ia falar, que a gente, acho que pela nossa própria capacidade, a gente não consegue ter essa compaixão pelo outro, porque a gente é muito egoísta, a gente só pensa na gente. Mas Deus, quando ele compartilha o coração dele com a gente, ele faz a gente sentir a dor que ele sente em ver um perdido, né? E aí eu me lembrei de uma outra experiência também, quando a gente estava evangelizando nas ruas, lá também no sul. E aí eu tava indo pra uma praça onde a gente ia evangelizar, e no caminho a gente se deparou com um casal que era morador de rua, né? E assim, a minha primeira reação foi passar direto. Eu vi eles, mas eu passei direto. Só que sabe quando, tipo, o Espírito Santo te incomoda, falando, eu tenho que voltar, não posso fingir que eu não tô vendo eles. Então eu voltei e fui evangelizar aquele casal. Foi bem difícil, porque eram pessoas ali muito quebradas mesmo, uma situação bem difícil. E foi bem desafiador para mim pregar para eles naquele dia e falar do amor de Deus, de esperança, para pessoas que não tinham nenhuma perspectiva, nenhuma esperança. Mas enfim, o evangelho é capaz de alcançar qualquer pessoa. Então eu parei, falei com eles, oramos por eles, falamos do amor de Deus. Não sei o que aconteceu depois com eles, mas creio que uma semente foi plantada ali. Então a gente precisa pedir esse coração de Deus. Eu acho que, não sei se ainda vai falar alguma outra coisa, mas se a gente for passar para as dicas práticas, né, sobre evangelismo, acho que a primeira coisa é peça para Deus esse coração, né? Para que ele compartilhe esse amor e essa compaixão, para que a gente pare de dar desculpas para não evangelizar, né? Porque eu sou tímido, porque eu não sei. Não, quando você sente a compaixão de Deus, cara, você vai mesmo sem saber. Sim. É verdade. E passando já começando sobre as dicas práticas, então a primeira é pedir para Deus, né? Sim, a gente precisa disso. Para que ele encha o seu coração desse desejo de falar sobre o amor dele, dessa compaixão, desse amor por pessoas que Jesus carregava e depois os apóstolos carregavam e a igreja carrega, né? A igreja, ela é movida e ela é composta por pessoas, né? E pessoas que amam pessoas, né? Lá na nossa igreja, o tema, a frase da igreja é lugar de amar a Deus e amar pessoas, né? E é isso que a gente tenta todos os dias como cristãos. Então, o primeiro passo, pedir para Deus. Um segundo passo seria, acredito que é algo bem interessante, bem importante, não sei se tu concorda comigo, mas andar com pessoas que pensam como você, né? Que vão te influenciar a andar com isso, né? E pessoas também com quem você pode aprender, né? Se você tem dificuldade, é legal você andar com pessoas que você vê que tem mais facilidade, que já tem talvez um pouco de experiência evangelizando, porque você pode observar e aprender com elas. É claro que não tem, né, uma fórmula mágica, um método infalível, mas você pode aprender com quem já está caminhando, né? Por exemplo, quando eu ia evangelizar nas ruas, eu sempre gostava de... porque a gente vai geralmente em grupos ou em duplas, né? Eu sempre gostava de ir com as pessoas que eu sabia que tinha um pouco mais de desenvoltura, porque eu era um pouco mais retraído para evangelizar. Então isso me ajudava, né? Hoje eu já consigo ter uma desenvoltura melhor, então se alguém que é mais tímido vem comigo, eu já consigo tomar um pouco à frente. Mas para quem tá começando, é legal você andar com alguém que já tem um pouco mais de experiência. Sim, então andar com pessoas que tenham mais experiência é muito importante. Talvez você fale, mas eu não tenho ninguém na minha igreja. Minha igreja é pequena, nós não temos um ministério de evangelismo, não tem nenhuma pessoa que eu possa tomar como referência. Cara, então comece com os locais em que você já está dentro, você já está introduzido, né? Por exemplo, se você está na escola ou na faculdade, cara, peça para Deus estratégias para falar sobre ele ali. E exaltou todas as vezes em que eu saí de casa e pedi para Deus, eu quero uma pessoa, né? Deus dá, tá? Ele dá. Porque se tem uma coisa, uma necessidade que o mundo precisa é de pessoas que falem sobre Jesus. Então, é verdade. Peça para ele. Tá clamando. Exatamente. Peça para ele te mostrar diante da sua realidade hoje. As estratégias que você pode tomar para fazer isso. E tu tocou num ponto também importante, que evangelismo não é só, hoje eu vou evangelizar, vou sair na rua e vou evangelizar. Não, evangelizar é onde você estiver, na sua casa, na escola, na faculdade, no seu trabalho, no dia a dia, gerando relacionamento. Acho que essa é outra dica prática importante. Evangelismo também é gerar relacionamento. Às vezes você não vai... sei lá, numa conversa você vai pregar e a pessoa vai aceitar Jesus, mas vai ser uma caminhada, às vezes um amigo seu que você anda sempre e você tem a oportunidade de influenciar ele, de falar sempre de Jesus, de orar pela vida dele, de ensinar com as suas atitudes, seus exemplos.
Então isso também é evangelizar, e também já entra um pouco na questão do discipulado, porque eu acho que não pode andar separado. Exatamente. Não basta só eu evangelizar e depois... Claro, vai ter gente que eu vou evangelizar e nunca mais vou ver na vida. Tudo bem, não vou deixar de evangelizar só porque eu não vou poder discipular aquela pessoa. Mas tem gente que eu vou ter a oportunidade de pregar o evangelho e de continuar ensinando aquela pessoa, de caminhar com ela. E isso é muito importante. Eu acho que tem que caminhar junto também, essas duas coisas. Verdade, discipulado. Que pode ser algo que a gente pode falar no... Já é um tema para outro vídeo. Eu vou conferir se a câmera ainda tá gravando, porque a gente já vai encerrar. Tá gravando. A gente não já pensou se não tivesse? Não temos produção por trás da câmera hoje. É só Deus tá ali. Independente aqui. Só Deus. Mas eu acredito que são algumas dicas básicas, né? Óbvio que a gente poderia dar muitas outras dicas aqui, outros eu queria dar só mais uma dica, assim, que eu lembrei, porque tu falou sobre evangelizar no carnaval, né? Eu já tive a experiência também, por exemplo, de ir com amigos para um bar, amigos que não eram crentes, porque eu entendi que Deus estava querendo que eu fosse para testemunhar do evangelho para eles, mas foi uma situação atípica, aconteceu uma vez. Eu não vou sempre pro bar com as pessoas para evangelizar, pelo amor de Deus, não faça isso. Sim. Mas eu acho que é você se conhecer e saber suas limitações, suas fraquezas. Então, se você é alguém que tem dificuldade, por exemplo, com álcool, você não vai para um ambiente que vai te colocar em perigo, em risco. Se você não tá forte o suficiente, então... você não tá firme ainda na fé, você não vai pro carnaval, talvez, né? Se era algo que você costumava fazer antes de se converter, então talvez é melhor você passar um tempo se fortalecendo, sendo discipulado, e depois, né? Você vai para lugares que sejam talvez de mais alto risco, digamos assim, né? Então, por exemplo, o João Pedro foi evangelizar no carnaval, mas ele não foi sem acompanhamento, ele não foi, decidi, deu a louca que eu vou. Não, tem um preparo, tem ele acompanhado pelos pastores deles, enfim. É isso aí. E acredito que é isso, né? Tem muita coisa que a gente pode falar sobre evangelismo. Eu percebo que o nosso público é muito voltado para evangelismo, então eu vou passar a falar um pouco mais sobre evangelismo aqui. E vamos pra cima. Isso aí, tamo junto, galera. Tamo junto. Não deixe de evangelizar. Se você ouvir a voz de Deus, obedeça, porque Ele quer te usar, assim como Ele quer usar cada um de nós aqui. E talvez você tenha dificuldade, como eu já tive, e ainda tenho, às vezes, está sempre aprendendo e crescendo. Ou talvez você seja mais desinibido, como o João Pedro. Mas o importante é não deixe de pregar o evangelho. É isso aí, não deixe de pregar o evangelho. Cristo vive e tamo junto. Siga nós nas nossas redes sociais. Siga o Esaú, siga o Jovenzão, me siga também. E até a próxima. Valeu. Até o próximo vídeo.